Olá, bem-vindos, bem-vindas. Hoje vamos falar do medo. O medo de ser infectado, o medo de adoecer, o medo de morrer, o medo de perder, o medo de não ter ou não ter o suficiente, o medo de não saber o que contar, o que irá acontecer, o medo que vem por aí, o que é que virá por aí, o que esperar, o medo de não aguentar mais, o medo de confiar, por exemplo, e o medo de sair do medo. A exaltação deste estado interno de contração e encolhimento pessoal tem trazido à consciência o quanto dependemos do medo para viver, o quanto nos diminuímos e anulamos com o medo, o quanto somos manipulados e estrangulados com o medo. Está na hora de desmistificarmos essa presença nociva das nossas vidas. Não, se não percebermos o quanto somos maniatados pelo medo, tornamo-nos reféns das limitações que nos impedem de ter clareza interior, aceder à nossa criatividade, aceder à nossa inteligência e motivar para avançar e criar novas e boas possibilidades na expressão do imenso potencial que todos temos. Vamos então falar do medo, olhar para ele de frente, observar a sua presença e desmistificar a ideia que temos dele. Bora? Bora lá. Como age o medo? No topo das nossas preocupações reina o medo. Embora já adultos, nós veneramos esse papão que na verdade nunca ficou fechado no armário da nossa infância, onde guardávamos normalmente os nossos fantasmas. Uhum. E então a sua presença ficou permanente, foi-se insinuando e infiltrando nas nossas vidas, fazendo-se passar por amigo e parceiro, jurando proteger-nos dos grandes males da vida. Voltemos então à pergunta: o que é o medo? E o que é que o medo criou, cria e criará, se consentirmos, passando despercebido na sua natureza como bom samaritano? Quem é este senhor medo que nos controla assustando-nos? Manipula profetizando o pior. Ilude prometendo a segurança. Diminui e enfraquece, sugando-nos o equilíbrio e a alegria. Derrota e destrói, fazendo-nos sucumbir aos seus desejos. Que desejos quer este papão alimentar através de nós? Vamos pensar um pouco em conjunto. Instala-se nas nossas vidas, de mansinho, veste-se de fantasma e dita as suas ordens, exatamente como um ditador implacável cujo poder aparente impõe e torna o melhor que nós temos como seres humanos uns reféns dos seus caprichos. Os nossos sonhos, a nossa criatividade, a alegria de viver e experienciar, de arriscar, de ousar, de manifestar, de amar, de descobrir, de sermos o que nascemos para ser, fica refém do medo. Quantas mentiras foram tornadas verdades? Quantas crenças foram instituídas para entorpecer a nossa clareza natural?
Quanta cegueira nos foi imposta para vermos o que não existe, mas parece. Quanta idolatria foi instituída ao longo dos séculos, celebrada como símbolos de amor e bondade. O medo tem instituído muitos tentáculos a todo o coletivo humano. Mas atenção, o medo não poupa ninguém. Todos os que mandam, todos os que se submetem, sejam os que mandam, sejam os que se submetem, sejam os que são ricos ou que são pobres, os virtuosos ou os malandros, os bons ou os maus, todos respiramos medo, bebemos medo e comemos medo, a cada instante. Convencidos de que a nossa mente é livre e que podemos escolher o que quisermos. É preciso cair na real. Não nos iludamos com palavras positivas, tentando não olhar para a verdade, esperando que ela melhore por magia, sem termos de crescer e olhar para o fantasma do medo. Isso não existe, meus amigos. A realidade em que vivemos é dominada pelo medo, através das suas múltiplas facetas, muitas das quais estão tão inconscientes que não nos passa pela cabeça. Acreditar que o medo nos protege é aquilo que nos torna seus reféns perpétuos. A maioria dos seres humanos não se apercebe de quanto a sua vida é uma peça de teatro, cujo roteiro é escrito ao momento pelo medo. Tornar o medo uma garantia de segurança e proteção é uma manipulação da inteligência humana. Vivemos constantemente alimentando o medo. Não nos apercebemos o quanto o medo invade os nossos pensamentos, as nossas ações, as escolhas, as decisões. No mundo do medo, todas as coisas servem o medo. Ele é a única ordem, a única regra, a única autoridade, a única palavra. O medo inventa a ilusão de liberdade, a ilusão do amor, a ilusão da alegria, a ilusão da paz e até a ilusão de um Deus que vive longe daqueles que cria e que castiga pela forma como os criou. O medo é a maior aberração que tem construído a mentalidade humana. Tem conquistado todos os cantos e esquinas da vida da humanidade. E vejamos, o que é a prepotência, o domínio, a manipulação, o desrespeito, a escravização, a separação, o abuso, a desconsideração, tudo isso. O que são senão máscaras do medo? O que é o amor, a amizade, a confiança, a autoestima e o respeito vivido pelos seres humanos, na sua generalidade? Senão uma farsa montada pelo medo sobre aquilo que na sua essência é a verdade. Quanto sofrimento acompanha o amor, por exemplo, a amizade, a confiança e tudo mais, garantindo que as portas para a liberdade interior jamais se possam abrir e subsista apenas, vejam bem, o sonho dessa liberdade, mas nunca a sua real existência ou vivência. O medo cobriu o amor, o respeito, a liberdade, a dignidade e a criatividade do ser humano com nuvens. As nuvens do sofrimento, da dúvida, da traição, da limitação, do engano e da manipulação. E ofereceu essas aparentes dádivas à vida humana, disfarçando e escondendo as suas nuvens.
Como se tudo acontecesse por acaso e culpando a vida por tudo isso. O medo, esse grande fantasma que parece ter tanto poder sobre nós, é feito de nada, mas consegue tornar-se real, dominando as nossas mentes e as nossas vidas confusas, tornando-nos confusos, tornando as mentes desequilibradas, incongruentes, desorganizadas e presas a limitações programadas a um nível bem profundo e reconhecível aos olhos pouco conscientes de quem vive sob esse jugo e manipulação. O medo é simplesmente, na verdade, a ausência de consciência. E é por isso que eu digo, o medo é nada na sua essência. É apenas a ausência da consciência que temos perdido ao longo dos séculos. Não existe em si mesmo. É fruto de uma menor consciência de nós mesmos. Estamos num momento único para nos darmos conta de que somos muito mais do que a simples rotina que a mente entorpecida pelo medo nos mostra. A mente é um instrumento ao serviço de quem somos. E nós, quem somos? A mente? Um corpo? Ou seremos a consciência que nos permite estar conscientes da mente e do corpo? O ser humano não é um produto da mente, nem um simples corpo. Essa é a visão do medo, pois é uma visão de pouca consciência de quem somos. Existe muito mais de nós e está na hora de o ir reconhecendo. A mente serve o estado de consciência de cada pessoa. Eu repito, a mente serve o estado de consciência de cada pessoa. Se cada pessoa, acredita ser um corpo e ou uma mente, o medo torna-se o seu guião de experiência. Onde está a nossa consciência, está a nossa realidade e onde a vida nos serve. A vida, na sua magnífica forma de responder ao nosso propósito evolutivo, sabe que está na hora de haver uma mudança planetária, à escala mundial, para tornar os seres humanos mais conscientes de si e os convidar a refletir sobre aquilo que está tão presente na sua vida e tem sido constantemente ignorado ou esquecido. O retorno à consciência é o passo que se segue para garantirmos um futuro consciente e digno de ser vivido. A consciência de nós mesmos dará à vida humana uma nova realidade, um novo mundo de possibilidades, uma abertura para desfazer o medo e todas as limitações impostas à mentalidade humana. Os desafios de hoje são convites para uma evolução, um avanço, um novo passo na descoberta de mais e melhor. O consumismo hipnótico de bens, serviços, ideias, hábitos e crenças globalizadas tem transformado a aventura humana numa onda gigante de inconsciência, criando mentalidades robôs, transformando o ser criador e inteligente num autómato de modas, standardizações, interesses, escolhas e crenças que asseguram a baixa consciência da humanidade. Reparemos bem. O excesso de consumo, a dependência obsessiva das vantagens da tecnologia, a muita oferta que enreda a mente num circuito fechado de rotinas e automatismos, invadem as 24 horas do nosso dia e preenchem o espaço natural para a reflexão, a interiorização, a criatividade e a intimidade conosco,
a conexão com o melhor de nós. Esta sedução obsessiva de reação contínua à estimulação externa anulou a relação dos seres humanos consigo próprios, desconectando-os de si mesmos, contraindo a consciência de si mesmos. A capacidade natural que todos temos de escutar o nosso sentir profundo, a intuição e o saber que vive em cada um de nós, não depende do que vem de fora, mas sim a que vive na nossa essência. E qual é a essência do ser humano? De que é feita a vida que anima estes corpos e segue estas mentes? Esta é uma boa pergunta. Qual é a essência do ser humano? De que é feita a vida que anima os corpos e que segue as mentes e reproduz os seus filmes? Onde começa tudo isto? Por detrás do corpo que vemos, não existe somente uma mente. Existe um ser, uma consciência que está presente a cada instante, no aqui e agora. Se nos afastarmos desse ser para constantemente escutarmos a mente, corremos o risco de nos transformarmos em seus servos, em vez de assumirmos que somos a consciência que usa a mente para a servir. Sem consciência, nada existiria, pois não estaria lá a capacidade de estar consciente, fosse do que fosse. Estar consciente da consciência que somos é o próximo passo no desenrolar do futuro próximo. Pensemos nisto. Estar consciente da consciência que somos é o próximo passo no desenrolar do futuro próximo. Em momentos de isolamento e confinamento, como este que estamos a viver, o desmame das distrações contínuas com o mundo das rotinas e hábitos permite que nos demos a oportunidade de nos escutarmos, para nos darmos conta de que existimos para além da azáfama da nossa vida. Existe uma vida. Na ausência dessa azáfama, resta-nos escutar o silêncio e o espaço, onde está presente, entre os pensamentos, as sensações, as palavras, os sons e os movimentos. Esse pano de fundo que permite essa dança sensorial e perceptiva, esse espaço torna-se mais presente. E quem somos percebe-se como observador e, ao mesmo tempo, como participante da dança. É nestes momentos que as grandes ideias, soluções e criações nos visitam, aproveitando os instantes em que estamos distraídos das rotinas e dos hábitos. É nesta paragem por instantes que dure que a melhor versão de nós encontra oportunidade para se nos oferecer. Oferecer possibilidades, insights, vislumbres de coisas novas, de algo novo e surpreendente. Que alavanca poderosa este confinamento atual nos oferece para reinventarmos a vida neste planeta. É este agora que nos mostra que há uma vida digna e promissora para todos nós, além do medo. Existem, é claro, escolhas conscientes e a ousadia de alma para sair fora da gaiola do medo. É o nosso grito do Ipiranga. Há um futuro que pode ser criado sem ser sustentado no medo e nas suas artimanhas.
Há uma luz ao fundo do túnel e caminhamos por esse túnel cada vez que nos escutamos e sentimos quem somos, o que desejamos e o que sonhamos. Há uma outra história para ser escrita sobre nós. Há uma outra visão do que é possível. Há um mundo que espera por nós para ser criado e reconhecido. Há mentiras a serem desacreditadas. Há dogmas a serem desmascarados. Há crenças a serem desfeitas. Há dores a serem libertadas. Há impossíveis a serem ultrapassados. Há medo a ser expurgado. Há lutas e sacrifícios a serem banidos. Em compensação, por outro lado, as conquistas dessas escolhas oferecem-nos dádivas infinitas. Por exemplo, há milagres a serem naturais. Há realidades inimagináveis a serem criadas. Há sabedoria a ser acordada. Há descobertas a serem feitas. Há confiança a ser restaurada. Há alegria a ser partilhada. Há abundância a ser permitida. Há tolerância a ser estendida. Há certezas conscientes a serem escolhidas. Há paz a ser permitida. Há saúde a ser vivida. Há respeito a ser plantado. Há audácia e coragem a ser encontrada. Há consciência a ser integrada. Há amor a falar mais alto. A partir de agora, somos chamados a fazer novas escolhas. O mundo de amanhã espera por essas escolhas. O que queremos mudar? Que sonhos queremos realizar? Que vida queremos viver? Belas perguntas. A qualidade da nossa vida pessoal só nos pertence a nós. A mentalidade com que vivemos, cada um dos nossos dias, a atitude que escolhemos ter e manter, são privilégios que nos dão o direito de criarmos vidas como bem quisermos. A história que escrevemos todos os dias sobre nós só existe na nossa mente. E com ela nos damos mais do mesmo ou mais do que desejamos viver. Pensemos nisto. No vídeo que se segue, Acordar Agora, convido a não acreditar em nada que não seja fruto do seu discernimento natural, o seu discernimento interno, pois de crenças estamos todos nós muito saturados. Existe em cada ser humano, um saber intrínseco que acorda na medida da nossa disponibilidade para nos deixarmos de querer, manter e defender e provar as nossas limitações e razões. Um momento de permissão sua, como o que lhe proponho no novo vídeo, Acordar Agora, poderá abri-lo a ir ao encontro da verdadeira realidade sobre quem é, sobre si, para além do medo, das suas crenças e dogmas, que têm definido os seus limites e incapacidades como reais, mas na verdade
sendo ilusórias. E aqui o deixo, aqui os deixo, as deixo. Até ao próximo vídeo. Acordar agora. Muito obrigado por este bocadinho. Um bem-aja para todos.